E olha que lindo que ele ficou. É de dar água na boca, não é mesmo? E você pode fazer vários sabores de risole. Oi gente, eu sou a Neide. A nossa receita de hoje é um salgado de lanchonete fácil de fazer e muito gostoso. Vamos fazer um risole de carne com uma massa leve e que vende muito. E para você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá para nossa receita de hoje. E vamos começar fazendo o recheio do nosso salgado. E para isso eu vou colocar na panela um pouquinho de óleo, 3 dentes de alho amassados. Aqui é só mexer e esperar dar uma leve dourada, o que é bem rapidinho. O alho já começou a dourar, esse é o ponto, ó, bem no comecinho. Agora eu venho com a carne moída. E de carne eu tenho 600 gramas. A carne que eu uso é a carne de paleta, que é a mais em conta. Agora nessa carne eu vou colocar suco de meio limão para deixar a nossa carne bem soltinha. E é só ficar mexendo até perder toda essa cor vermelha da carne. Como eu falei para você, a carne que eu estou usando é a paleta porque ela é mais em conta. E também ela é bem sequinha. Mas você pode usar outro tipo de carne também, como patinho ou acém. E esse truque do limão dá toda a diferença na sua carne. Vai deixar ela bem soltinha e vai tirar totalmente o resto de gordura que ela tiver. E pode colocar que não fica com gosto de limão. A carne já saiu toda aquela cor vermelha. Olha como ela fica, ó. Muda totalmente a cor dela e já soltou bastante líquido. E um detalhe, ó, ela já está toda soltinha. Depois que ela estiver sequinha, fica melhor ainda. Agora vamos colocar os temperos nessa carne. Vou colocar uma cebola média picada, a salsinha que é a gosto, colorau também a gosto, um pouquinho de pimenta do reino e o sal. De sal, gente, é menos de meia colher de sopa, ó. Não é muito. Mas você experimenta e vê se está a seu gosto. Agora é só misturar tudo. Olha que bonito que já vai ficando o nosso recheio. Agora é só esperar secar todo esse líquido. E com o líquido secando, a carne vai cozinhando. A carne já secou todo o líquido. Olha como ela tá, ó. Bem sequinha. E ela fica totalmente solta, ó. Agora eu vou baixar o fogo e vou colocar 3 colheres de sopa de molho de tomate. Aqui eu não quero muito molho de tomate, eu só quero dar um pouco de umidade à carne, mas sem deixar ela líquida. Por isso que é bem pouquinho molho de tomate, ó. Misturo tudo novamente. E olha a diferença, ó. Ela estava totalmente sequinha, agora ela está um pouquinho mais úmida. Mas não fica líquida, isso é muito importante para o recheio. Agora eu vou apagar o fogo e vou reservar essa carne. E vamos continuar nossa receita fazendo a massa do nosso salgado. Vou colocar na panela 2 colheres de sopa de margarina, em seguida 2 cubinhos de caldo de galinha. Para dissolver o caldo é super fácil, ó. Vou empurrando ele aqui na margarina quente. Assim dissolve rapidinho. Já dissolvi todo o caldo de galinha e agora eu venho com os líquidos. Vou colocar 3 xícaras de chá de água. Lembrando que a minha xícara é aquela de 240 ml, que é o tamanho padrão. Também vou colocar 1 xícara de chá de leite, que dá toda a diferença no nosso salgado. Mas se você não puder usar leite, pode fazer sem, não tem problema. Também vou colocar 250 gramas de batata cozida, cozida e amassada, ó. Essa é a batata inglesa, aquela batata comum mesmo. Ela foi cozida somente na água e sal, e pouquinho sal. A massa de salgado com batata, gente, é maravilhosa. Essa quantidade de batata que parece ser pouca dá uma diferença muito grande na nossa massa. Deixa ela super leve e mais gostosa. Agora eu vou colocar o sal. O sal é meia colher de sopa rasa. Lembrando que a gente já colocou o caldo de galinha. Misturo tudo e é só esperar esse caldo ferver. E um detalhe, com essa massa você pode rechear com vários sabores. Hoje eu estou recheando com carne, que vai ser o nosso risole, mas também pode fazer coxinha, fica muito gostoso. O caldo já começou a ferver, esse é o ponto que eu preciso. Agora eu vou abaixar o fogo, vou deixar no mínimo e vou colocar farinha de trigo. A farinha de trigo eu coloco tudo de uma vez só. E são 4 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento. E é só misturar tudo, até chegar no ponto. Aqui, gente, tem que ficar mexendo sem parar. E o ponto é quando sair toda essa parte de trigo e soltar do fundo da panela. Aqui você vai empurrando a massa contra a panela. Mistura e amassa ela.
contra a lateral da panela. Hoje em dia já tem umas maceiras caseiras, mas para você que não tem, porque ela é um pouquinho cara, pode começar assim, dessa forma. Minha massa já está no ponto, saiu todos aqueles pontinhos de farinha de trigo e ela também já está soltando do fundo da panela. Agora é só apagar o fogo e sovar essa massa ainda quente. Vou transferir a massa para a bancada. E como ela ainda está muito quente, eu vou sovar ela com a ajuda de um rolo. Fica bem mais fácil. Aqui é super fácil, gente, ó. Eu vou voltando o rolo como se eu estivesse abrindo a massa, ó. Depois é só trazer de volta e repetir o processo até ela ficar lisinha. E você precisa sovar a massa ainda quente, porque senão ela não fica lisinha e não vai ficar leve depois de frita. Aqui é só repetir o processo até você conseguir fazer com as mãos. O que não demora muito, gente, é mais ou menos uns 5 minutos. Olha como é super fácil. É só esse movimento, abrindo a massa. E olha como a nossa massa já mudou. E um detalhe, você já está vendo que ela não está agarrando. Ela fica perfeita. E os utensílios que eu estou usando aqui na cozinha, eu estou deixando na descrição do vídeo, caso você tenha interesse e queira saber mais. A massa já deu uma mornada e agora já dá para continuar com as mãos. Olha como a nossa massa já vai ficando linda, ó. E aqui com a mão fica mais fácil ainda, ó, para você controlar a massa. E aqui na mão a mesma coisa, é como se você estivesse abrindo a massa, ó. Abri e trago de volta. É só repetir esse movimento. A massa já está no ponto, ela já está toda lisinha. Olha que massa bonita, gente. Toda lisinha e ela não cola na mão. Vou dividir a massa em 2 partes iguais, é só para facilitar o trabalho. Uma parte vai ficar paradinha e a outra a gente vai fazer o rolinho. E esse rolinho, gente, tem que ficar todo por igual. Isso é para você que não tem balança. Se você já tem balança, é só pesar 100 gramas. Mas se você não tem balança, faça assim que vai ficar bem próximo. Já fiz o rolinho, ele tem que ficar assim, ó, todo por igual. E tá vendo, gente? Não é um rolinho fino não, ó. Agora eu vou usar 4 dedos como medida e vou cortar essa massa. No caso, se você tem uma balança, é só pesar 100 gramas. Cada rolinho desse eu vou fazer bolinhas. E uma dica, gente, faça todo esse processo com a massa assim, ainda bem morninha. Fica mais fácil para modelar o salgado. Não precisa ficar uma bolinha perfeita não, ó. E assim eu vou fazer com todo pedacinho de massa. Aperto e dou aquela boleada. Já fiz as bolinhas com toda a minha massa. Agora vamos modelar nosso salgado. Vou pegar cada bolinha, vou dar uma leve achatada com a mão mesmo e vou abrir um pouco com o rolo. A bolinha, gente, é para que ele fique bem redondinho, ó. E aqui a gente abre com a ajuda do rolo. E um detalhe, não precisa abrir muito. Olha como fica a nossa massa. Tá vendo? Tá bem grossinha. Agora vamos rechear nosso salgado. Aqui a gente vai rechear como se fosse uma massa de pastel. Coloco o recheio aqui no meio e trago aqui para a pontinha. Igual um pastel. Vou colocar umas 2 colheres de sopa de recheio, para ficar bem recheada. Aqui é só virar a massa, cobrindo o recheio. Olha que fácil, gente. Aqui eu vou apertando ela. Vou fechando o nosso salgado. Para ficar mais fácil, você pode colocar na bancada mesmo, ó. E aperta com o dedo. Deixa bem apertadinho para não abrir na hora da fritura. E assim fica o nosso modelo de salgado, mas a gente vai deixar ele mais bonitinho ainda, ó. Tá vendo que ele tá com algumas pequenas imperfeições? Eu quero deixar ele bem redondinho. Agora eu venho com um cortador ou até com uma tampinha mesmo, para poder dar acabamento. Olha, com uma tampinha é super fácil. Aperta aqui bem na bordinha. Eu vou tirar só o excesso. Tá vendo, gente, ó? Olha como fica mais perfeito. E assim ele fica todo redondinho, ó. E dessa forma eu vou modelar todos os salgados. Olha que bonito. Vou fazer mais um para você ver. Pego a massa, dou uma achatada e abro com o rolo. Vou abrir redondinho. E é só vir com o recheio. Umas 2 colheres de sopa de recheio. Arrumo ele. É basicamente como se a gente estivesse montando um pastelzinho. E viro.
Vou apertando com o dedo para fechar bem o nosso salgado. Super simples. Reforço. E agora a gente vai deixar ele mais bonitinho ainda. Dessa vez eu vou usar o cortador. É super simples, ó. É só aqui na pontinha, para tirar o excesso. Bem simples e fácil. Como eu falei para você, pode usar um cortador ou pode usar uma tampinha. E assim eu vou fazer com toda a minha massa. E se você ainda não é inscrito e não quer perder nenhuma receita nova que eu postar aqui no canal, se inscreva agora. Assim você vai ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Já modelei todos os salgados e agora vamos empanar ele. E para isso eu tenho um ovo em temperatura ambiente e 50 ml de leite. O leite, gente, vai evitar que fique muita espuma na hora da fritura. E aqui é só bater tudo junto. Já bati tudo. O importante é que fique tudo bem misturado, ó. O ovo e o leite bem envolvido. E para empanar o salgado é super fácil. Vou passar ele primeiro no leite e depois na farinha de rosca. E de farinha de rosca eu tenho aqui 200 gramas daquela farinha de rosca industrializada que a gente compra no supermercado. Aquelas de pacotinho deixam um acabamento bem melhor do que aquelas de padaria. Vou pegar o salgado e vou passar no leite, ó. No leite com ovo batido. Tiro o excesso e passo na farinha de rosca. Aqui na farinha de rosca é super fácil, ó. Ela já dá um acabamento perfeito. Olha como fica o nosso salgado. Ele fica bem bonito, ó. E tira toda a imperfeição que ainda tinha na massa. Por isso é importante que você use uma boa farinha de rosca, para cobrir tudo. Vou colocando em uma vasilha. Vou fazer mais um para você ver. Pego o salgado, passo no leite batido, tiro o excesso e vou para a farinha de rosca. Aqui é só cobrir bem o salgado com a farinha de rosca. Olha que lindo que ele fica. E assim eu vou fazer com todo o salgado. Já empanei todos os salgados, agora eu vou levar ele ao congelador por uns 30 minutos. Esse tempo, gente, não é o suficiente para congelar ele, mas é necessário para a farinha de rosca grudar bem e não sair na hora da fritura. Mas se você já quiser congelar ele, é nesse momento. Leva ao congelador, deixa ficar bem durinho. Quando tiver durinho, é só colocar em saquinhos ou bandejas. E outra dica, ó, a farinha de rosca ainda sobrou bastante, só que ela vai ficando com carocinhos, ó. Aqui é só você peneirar e usar novamente. Assim você não perde nada. O risole já ficou 20 minutos no congelador e está no ponto para fritar. Agora é só colocar o óleo para aquecer. E esse óleo, gente, tem que estar muito quente. Óleo para fritar salgado tem que ser bem quente, porque se ele estiver meio frio, ele vai deixar o seu salgado todo oleoso. E outra dica importante, além dele estar quente, você não pode colocar muito de uma vez. Se você colocar muito de uma vez, vai esfriar esse óleo também. O óleo já está bem quente e agora sim eu posso colocar o salgado. E é aquilo que eu falei para você, eu vou colocando aos poucos. Para essa quantidade de óleo, no máximo 3 por vez. E tem que manter no fogo alto, para não esfriar o óleo. Assim que dourar de um lado, é só virar e esperar dourar do outro. E a fritura, gente, é muito importante para a qualidade do seu salgado. Às vezes você faz uma massa bonita e super gostosa e estraga na hora da fritura. Dourou dos dois lados, é só tirar do óleo e botar para escorrer. Vou fazer mais um para você ver. Óleo bem quente e é só colocar o salgado. Dourou de um lado, é só virar e deixar dourar do outro. E assim eu vou fazendo com todos os salgados. Como eu falei para você, essa massa fica super gostosa e você pode rechear com outros sabores ou outros modelos de salgado. Pode usar tanto para salgado grande ou aqueles salgadinhos de festa. Os dois vão ficar muito bom. Ficou douradinho dos dois lados, é só tirar e botar para escorrer. Eu vou continuar fritando e já volto para te mostrar de pertinho como ficou essa delícia. O risole de carne já ficou pronto e olha que lindo que ele ficou. Agora eu vou te mostrar de pertinho como ficou essa delícia. Olha como fica a casquinha do nosso risole. Fica bem torradinha. E a qualidade dessa massa, gente, é maravilhosa. E ele fica bem recheado. Olha que perfeição! Essa massa fica super leve e com certeza vai ser um sucesso de vendas. É de dar água na boca, não é mesmo?
e você pode fazer vários sabores de risole. E agora vamos ao custo total da receita. Eu gastei para fazer toda essa receita R$ 26,00 e renderam 15 unidades. Então, 26 dividido por 15, cada um vai sair a R$ 1,73. E a sugestão de venda é R$ 7,00. E a validade do salgado congelado é 30 dias no congelador e 90 no freezer. Espero que você tenha gostado da receita de hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo.